padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Nosso olhar, hoje é sábado, de modo ainda mais especial, se volta para a amada Mãe Maria, Mãe Missionária, para reavivar em nossos corações cada vez mais essa consciência. Somos todos discípulos missionários e discípulas missionárias de Cristo Jesus, como ela, mãe, se faz dele discípula, para enfrentarmos os enormes desafios do nosso tempo e do nosso mundo. Pensemos, a situação atual do mundo pode deixar de constatar a impressionante difusão de numerosas manifestações sociais e políticas do mal, mas nós temos que estar atentos todos, desde a desordem social, a anarquia e a guerra, da injustiça à violência contra o outro, até, lamentavelmente, o passar por cima da dignidade humana e de tantas pessoas. Para orientar o seu próprio caminho entre as solicitações opostas do bem e do mal, a família humana a qual pertencemos tem urgente necessidade de valer-se do patrimônio comum dos valores morais que Deus nos dá em Cristo Jesus. A nossa missionariedade é, portanto, um compromisso de anunciar os valores do Evangelho para combatermos o mal. Que a palavra de Deus, agora acolhida no fundo do nosso coração, nos fortaleça e nos convença. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos no mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro, corta-a, porque está ela inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto, se não der, então tu a cortarás. Amados e amadas de Deus, o Senhor nos traz diante de nós mesmos, ao redor e envolvidos na realidade que nos cerca, para nos indicar a importância de compreendermos que a nossa vida de fé precisa ser vivida como processo permanente de conversão, nunca pensando que não precisamos nos renovar, nos transformar. Há sempre uma resposta nova que devemos dar. Por isso, aquelas pessoas que vieram a Jesus trazendo a notícia a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, Jesus lhes adverte dizendo: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros por terem sofrido tal coisa? Muitas vezes corremos o risco de julgar a vida dos outros, de emitir juízos a respeito dos outros e nos esquecemos de olhar a nós mesmos. Precisamos nos olhar, porque precisamos de conversão. Por isso o Senhor diz: se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. A conversão é a nossa salvação.
A conversão é a nossa salvação eterna, mas é a nossa salvação enquanto encontramos um novo caminho para a nossa vida, na tarefa responsável que temos de encontrar rumos novos como cidadãos e cidadãs que somos para a nossa sociedade. O Senhor ainda lembra aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles. Ninguém devia pensar, diz ele, que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém. Muitas vezes temos esta leitura inadequada a respeito da sorte dos outros ou das dificuldades que outros vivem e experimentam, pensando que nós somos os preservados, somos os iluminados, somos todos pecadores, precisados de conversão. Por isso se torna forte a palavra do Senhor. Se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus ilustra isso com essa parábola bonita do homem que tinha uma figueira plantada na sua vinha. Procurava figos, não encontrava. E disse, já faz 3 anos que venho procurando figos nessa figueira, nada encontro, corta. Ela está inutilizando a terra, para quê? Foi feita a interpelação ao dono da vinha. Deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta, colocar adubo, pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então ela deverá ser cortada. Essa é a nossa sorte. Se nós não desenvolvermos em nós o sentimento, a consciência que diariamente nos presidem para revermos a nossa vida, para nos qualificar. Compartilho de São Pedro Crisólogo, um bispo do século V, quando ele nos diz para nos recordarmos sempre da nossa necessidade de adequação da nossa conduta àquilo que somos. Ele lembra, já renascidos, formados de novo à imagem de nosso Criador, somos chamados a realizar a recomendação do apóstolo. Como trouxemos a imagem do terrestre, traremos também a imagem do celeste. Renascidos, como dissemos, em conformidade com nosso Senhor, verdadeiramente adotados por Deus como filhos, traremos com plena semelhança a imagem perfeita de nosso Criador. Não quanto à majestade, em que Ele é único, mas na inocência, simplicidade, mansidão, paciência, humildade, misericórdia, concórdia, em que por condescendência Ele se fez tudo isso por nós e nos deu sua comunhão. Nós somos chamados a estar à altura desta dignidade e desta comunhão que Deus nos chama a viver. Sejamos testemunhas deste amor, buscando a nossa conversão diariamente para nos qualificar na nossa presença de discípulos e discípulas dele, Cristo Jesus. Hora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais,
a Mãe da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e de alegrias e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeiro.